Toda a honra, toda a glória, todo louvor, pertence ao Senhor. Quero de antemão agradecer aqui o pastor Márcio, pela oportunidade de estar convidando para ministrar a palavra de Deus. E desde já convido os irmãos, vão abrir a nossa Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Miguel, dá mais microfone, por favor. Aí, glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Gênesis capítulo 26, do 1 ao 6, depois a gente vai pular do 12. Amém? Gênesis capítulo 26, a gente vai estar lendo aqui sobre a história de Isaac, o patriarca da palavra de Deus, da Bíblia. Diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar. A gente vai pular no versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse ainda Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou-se Isaac que cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus enturaram, depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que os chamaram, seu pai chamou. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiram dali e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos arracou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então ali edificou um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Amém, irmãos? Podemos aceitar. Irmãos, é interessante a palavra de Deus, porque a Bíblia ela foi escrita para testemunhar de Deus. É um dos meios que Deus se revela a cada um de nós. A gente entende e compreende que Deus se revela de várias formas. Por exemplo, Deus se revela através da criação. As coisas criadas, o universo que temos aí à nossa volta. A ciência fala que são 96 bilhões de galáxias iguais à nossa. Então, a imensidão desse universo, tudo, a natureza, o corpo humano em si, a complexidade do corpo humano, das células, tudo isso leva a nos crer que teve um agente criador por detrás, um arquiteto, um mestre, uma pessoa inteligentíssima. Isso nos testemunha que Deus existe, que Deus é o Criador. A
Outro meio que Deus fala conosco é através da palavra de Deus. Hoje se torna a mais importante para nós. Agora, o ápice da revelação de Deus foi Cristo. Jesus se encarnou, se tornou um de nós e morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a ti, pagando o preço dos nossos pecados. A Bíblia fala que Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele pagou a dívida que era minha, que era sua. Ele morreu por amor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o ápice da revelação. Ele encarnou-se e tornou um de nós, estabeleceu morada para resgatar o homem, para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida, para nos livrar do poder e da condenação do pecado e futuramente da presença do pecado. E a Bíblia nos dá várias histórias de homens fiéis a Deus, de homens que serviram o Senhor, homens que cometeram erros, mas se arrependeram e continuaram a sua caminhada, a sua trajetória, porque ninguém é super-homem. A gente comete erro, a gente comete falha, mas a nossa postura diante do erro, diante da falha, que não vai provar quem somos nós diante de Deus. Porque Abraão cometeu erro, Isaac cometeu erro, Jacó cometeu erro, Davi cometeu erro, Pedro cometeu erro. Mas a gente não pode permanecer no erro. A Bíblia fala que Deus nos libertou do poder do pecado. A gente não pode viver o que constantemente pecando da mesma maneira, continuamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nosso pecado foi perdoado, está pago. Cristo nos somou o mar do esquecimento. Deus não se lembra mais dos seus pecados, quem você era, o passado triste que você viveu, os pecados que você cometeu. Deus já não se lembra mais, foi apagado, foi extinto da presença de Deus. Deus não se lembra, porque Ele olha para o sacrifício de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele olha para a minha vida e para a sua vida, Deus Pai, através da lente de Cristo, das mãos ensanguentadas de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício perfeito que Cristo morreu, fez por nós, de uma vez por todas. A carta de Hebreus fala que foi um sacrifício uma vez para sempre. Isso é também essa profunda, irmãos. O sacrifício que Cristo fez por nós. E a história de Isaac é tremenda, irmãos. No momento mais difícil da vida dele, nós temos aqui, irmãos, Isaac enfrentou a maior crise da vida dele. Estava tendo uma tremenda seca na região. A terra que manda leite e mel, a terra que Deus ia dar a eles em herança, em possessão eterna. Tinha momentos que tinha falta de chuva, irmão. E a terra era seca, era área, era um deserto. Não tinha como plantar, não tinha como colher. E eles tinham que procurar outros meios, outras condições de se sustentarem, de sobreviverem. Era questão de sobrevivência. Abraão enfrentou essa seca tremenda naquela região. E ele foi para o Egito. Jacó também enfrentou. Agora Isaac estava enfrentando também. Deixando aqui o texto que nós acabamos de ler, então, irmãos, a crise bate na nossa porta. A gente tem que entender isso. Agora, a nossa postura diante da situação, daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, as dificuldades, os problemas, as lutas, os embates, as vicissitudes, as circunstâncias contrárias a nós, a nossa posição é que vai fazer a diferença, quem eu sou e quem é diante de Deus. E ele procurou aqui, ele saiu da região ali, ele foi até os filisteus, ele estava procurando água, pasto, sobrevivência. Ele estava pensando em descer para o Egito. Ele estava pensando, ele estava cogitando, porque lá havia fartura. O rio Nilo ia ali e levava água para todas as plantações ali, então tinha fartura no Egito. Por isso que ele estava cogitando isso, descer para o Egito. E é interessante isso, irmão, que a crise chega. Nós somos um país que estamos vivendo crise uma atrás da outra, né? Crise política, crise financeira, empresas fechando, colocando barreiras tarifárias, empresas quebrando por causa disso. E a crise bate em todo lugar, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida do político, na vida, na família.
empresas, em todo lugar bate crise. Mas como é que é a nossa postura diante da crise? O que nós vamos fazer, irmão? Diante de situações adversas? A gente tem que esperar e confiar em Deus. Aqui, Isaac, Deus fala com ele. Deus fala com Isaac. E dá uma mensagem para Isaac. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Isaac, irmão, é escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus, siga as suas orientações, em vez de fugir. Escute a voz de Deus. Escute o que o Espírito de Deus diz à igreja. Escute a palavra de Deus. Escute o que Deus está te orientando. Escute o caminho que Deus está te mandando você tomar. A decisão que você terá que tomar. O caminho onde você tem que ficar. Escute bem, para não tomar uma decisão precipitada. Isaac aqui, foi inteligentíssimo. Porque existe a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, você está me ouvindo aqui. Os sons, eu ouço os sons, eu ouço os sons lá de fora, isso é ouvir. Agora, escutar é você pegar e parar tudo e prestar atenção. Você volta a sua vontade para ouvir, entender e compreender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Eu louvo a Deus que você nessa noite está escutando, está prestando atenção na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te renovar, te vai fortalecer, vai te trazer vida, vai te restaurar. É através da palavra, a palavra que vai batendo marcelas miúdos, até quebrar tudo. A palavra de Deus vai batendo, vai quebrando a gente, vai transformando a minha vida, a sua vida, vai quebrando o coração, vai tirando o orgulho, a arrogância, vai tirando tudo que não agrada a Deus, através da palavra de Deus. Vou escutar a palavra, deixa a palavra entrar no seu coração, deixa a palavra trabalhar. A palavra de Deus limpa, santifica, purifica, te transforma, mas ela tem que entrar, entra pela sua mente, entra no seu coração. Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Deus age, irmão. Deus, diante da escassez da crise, Deus está contigo, Deus está contigo. Mas a gente tem que procurar ouvir Deus, escutar Deus, entender a obra que Deus está trabalhando na minha e na sua vida, buscar a orientação de Deus. É interessante que Deus fala para ele: não desça para o Egito. Deus dá uma ordem para ele. Ele estava cogitando, ele estava pensando, ele estava passando necessidade, irmão. Ele estava quase passando fome. A escassez era muita, ele mudou de cidade, ele pegou a tenda, a família, tudo, e começou a andar, peregrinar, buscando comida, buscando sustento diante da escassez. Os irmãos entenderam o nível, a falta de água, o nível do problema que ele estava enfrentando. Não era brincadeira, era questão de sobrevivência, meus irmãos. Primeira coisa que eu aprendo. Segunda coisa, não procure dar jeitinhos ou atalhos, irmãos. Não são fáceis em meio à crise. O brasileiro tem um jeito tão gentil tudo, né, irmão? Fazer coisas erradas para ter proveito próprio. A gente gosta do jeitinho, o brasileiro gosta de dar um jeitinho, mas tem coisa que para Deus não tem jeito. Você tem que passar, você tem que enfrentar o problema, você tem que passar pelo vale, você tem que passar pela escassez, porque a bênção, igual o pastor quando falou, lá no final a gente vai entender, lá no final a bênção é maior, irmãos, a provisão de Deus é maior, porque você está debaixo da obediência, você está debaixo do centro da vontade de Deus. Então não procure dar jeito, irmão. Enfrenta com Deus, Deus está do seu lado. Pede Ele graça, pede Ele força, pede Ele direção. Não deu direção para o pastor Antônio Brito, acho que ele foi lá buscar, pesquisar lá, e deu direção para ele, deu uma saída, um recurso. Deus sempre dá escada para nós, irmão. Deus sempre vai te mostrar uma porta de saída. Deus não vai te deixar, Ele está contigo no momento da sua crise, na maior dificuldade da sua vida, em todos os momentos. A Bíblia fala que em tudo Deus está presente comigo e com você, em todos os momentos da sua vida, em todas as situações. E nos momentos difíceis, Ele está contigo. Muitas vezes a gente pensa que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Ah, Senhor, eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, é problema na igreja, é problema na família, é problema no trabalho, é perseguição aqui, é perseguição ali. Irmão, permaneça onde você está.
está, é aí que Deus te colocou, é aí que Deus vai te honrar, é aí que Deus vai te abençoar. Não saia, não retroceda um milímetro, não desça para o Egito, irmão. Não desça, não volte para trás, não retroceda. Fique firme, aguente, irmão, aguente na graça. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar os filhos da carne dele, irmão. Estava aprofundando ele, mas Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Hoje recebe a graça de Deus para você enfrentar os problemas da sua vida. Recebe graça, recebe aí, Deus derramando graça, trazendo alívio, restaurando as suas forças, Deus te dando direção, Deus te mostra o caminho, Deus te dando escape. Recebe aí de Deus, em nome de Jesus, mais graça. Fugir não é solução. Fugir não é solução. Olha aqui, a incredulidade pergunta: como posso sair dessa situação? Enquanto a fé pergunta: o que posso aprender com essa situação? Que Deus está fazendo em mim, o que Deus está trabalhando na minha vida, o que Deus está me ensinando com essa dificuldade, com esse problema. Mãe, Deus tem um propósito. Nada, nem o fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Então Deus está trabalhando na vida de Isaac aqui, irmão. Deus está testando a obediência dele, a fidelidade dele. Por isso que Isaac é sempre de fidelidade, de perseverança e de fé. Porque ele está vivendo uma crise imensa na vida dele, na família dele. Muitos dependiam dele. E ele decidiu no coração dele, irmão, obedecer a Deus. E Deus fala com ele: fica aqui. Se você ficar aqui, é na escassez, é aqui no vale, na dificuldade, é aqui que eu quero você, é aqui, é neste lugar, é aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou te ajudar. Olha, a Bíblia fala para ele: ó, se você quer obedecer, ficar e fazer como Abraão, teu pai, fez, saiu. Abraão deixou tudo e obedeceu a Deus, ó, eu serei contigo, presença, eu te abençoarei, providência, e eu te multiplicarei descendência. Olha as bênçãos que Deus estava condicionando a Isaac. Se você obedecer, se você for fiel, se você permanecer, se você me escutar, prestar atenção, fazer conforme eu estou te pedindo, eu tenho promessa para você. Eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Então Deus tem uma promessa, fez uma promessa que fez a Abraão, seu pai. Ele confia nessa promessa, pois é a primeira vez que Deus fala com ele. Que coisa maravilhosa, na crise, no vale, na dificuldade, Deus se apresenta. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. A dificuldade, o vale, as lágrimas caem, você está no seu quarto de noite chorando, mas o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, Ele te conhece. E Ele sabe o que você está passando. E eu quero dizer que Ele é contigo. Ele vai te abençoar. Ele vai entrar com providência. E Ele vai multiplicar. Ele vai abrir portas. Ele vai te curar. Ele vai te sarar. E Ele vai trazer. Ele vai derramar o mal sobre a sua vida. E vai trazer paz. Vai trazer alegria. Neste momento recebe aí. Eu repreendo todo espírito de tristeza. Todo espírito de aflição. Todo espírito de engano. Todo espírito de mentira. Caia na sua vida agora em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida a alegria. O gozo. A paz de Deus, a paz de Deus, o Deus de paz na sua vida. Recebe aí, Deus vai multiplicar na sua vida. Terceira lição: obedeça a Deus sem racionalizar. Tem coisa que não tem como a gente usar a lógica. O jeito que Deus trabalhar, o jeito que Deus agir, não tem como fazer uma caixinha e fazer assim: Deus, eu quero assim, 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 assim. Muitas vezes Ele olha para nós assim: eu acho magia assim, cara. Você tem que ensinar, eu sei Deus.
Você quer me falar como é que tem que fazer? Eu fico imaginando, ele olha para nós, vai ficar aquele sorriso, né, pastor? Quem de nós, já pastor, vocês, filho, não tem jeito não. Ele olha para você assim, mas você quer que faz assim, quadradinho assim? Não vou falar para você que ele faz. Mas muitas vezes ele não vai fazer, ele vai fazer o inverso. Ele pega por detrás e vai voltar para o começo. Porque não tem como, irmão, mas tem coisa que não tem na lógica humana, não tem como entender. A Bíblia fala que Deus é inteligível, mas não tem como. Ele é incompreensível, a gente não tem entender Deus na sua profundidade. A Bíblia fala que só o Espírito Santo, Deus pode precipitar a profundidade de Deus. O que eu tenho que entender e compreender é a presença. Isso que está presente em Deus. Se Deus está contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Porque se Ele está presente, é porque você tem intimidade. Se Ele está presente na sua vida, é porque você está com Ele. Você tem um quarto, você tem uma união com Ele, você tem. Então, muitas vezes, a gente tem que esperar o agir, o mover de Deus e as portas se abrirem. Eu não tenho como questionar, racionalizar. A dúvida não pode entrar, irmão. O que Deus estava pedindo para Isaac, se for humanamente falando, irmão, vai ser: você quer que eu vou ficar passando fome? Se fosse um morador, né? Questionador. Uai, não tem que ficar aqui, não tem gente de plantar, não tem gente de colher, não tem gente de fazer nada. O que é loucura eu ficar aqui, irmão. É loucura o Senhor me pedir uma coisa dessa. Mas é interessante, irmão. Porque o caminho, olha isso, guarda isso no seu coração, o caminho da obediência é o caminho da bênção. Portanto, na crise, não fuja de Deus, obedeça. Obedeça. O que Ele está te pedindo para fazer, faça, sem pestanejar, sem questionar, sem murmurar, porque a bênção é certa, irmão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se você obedece a Deus os seus desejos, Deus está contigo e Ele vai prover na sua jornada. Ele vai cuidar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o milagre, Ele vai abrir as portas. Mas eu tenho que obedecer, irmão, mesmo que a situação está ótica, mesmo que não tem saída, mesmo que a gente está lá no fundo do poço, irmão. Pastor Márcio cantando aqui, irmão, recurso para fazer uma cirurgia, não tem. E aí? Não tem. Quem tem que resolver para ele? Deus. Como é que ele vai fazer? Tem. É igual a pisar. Não tem onde, não tem nada que eu possa fazer aqui, Deus. Como é que eu vou fazer aqui? Então, confiar, obedecer, crer, depender. Se chega lá, imagina o pastor Márcio olhando: Deus, eu não tenho como fazer. Deus, eu não sei de onde vai sair esse dinheiro, não sei. Mas eu creio que o Senhor faz. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. O irmão cantou aqui, ó: Deus faz infinitamente mais daquilo que sonhamos, pedimos ou pensamos. Depois você pergunta para ele se foi do jeito que ele queria. Deus foi mexendo, mas do jeito de Deus. Até leitor a pintora. Você imaginou que ele levou uma leitora? Você nunca imaginou isso, imaginou? Imagina de Deus, não. Obediência, permanecer firme, não retroceder. Deus te colocou no lugar, então permaneça firme e fiel, que Deus vai cumprir as promessas dele. É no lugar que você está, entenda disso. Não desça para o Egito, permaneça, fique fiel. Está difícil, a luta vai passar e a vitória vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E ele ficou lá, ele estabeleceu morada lá junto com os filisteus e foi morar lá onde Deus mandou. Assim: Senhor, sabe que você pediu, vou fazer o quê? Obedecer. Meu pai obedeceu a Abraão e me falou, me contou histórias extraordinárias do que Deus fez na vida dele. Eu lembro quando estava lá naquele altar para ser sacrificado, o Senhor também. O Senhor proveu
Então, irmão, o melhor lugar para você estar no centro da vontade de Deus. Onde Deus quer que você esteja, fica aí. É aí que a bênção vai chegar, aí que o milagre vai chegar, aí que a porta vai se abrir, aí que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Recebe de Deus. Segunda coisa que eu aprendo aqui, terceira, quarta coisa: faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Ou seja, faça o que tem que fazer e espere Deus fazer a parte dele. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. É isso que a gente tem que fazer. Irmão, vem cá, sinceramente, a terra árida, sem chuva, sem nada, plantar no lugar desse ia dar alguma coisa certa, irmão? Me fala. Deserto, não tem água, não tem recurso, não tem nada. O que Isaac resolveu fazer, irmão? Planta lavoura, irmão. A Bíblia fala que ele semeou naquela terra, irmão. Ele plantou, irmão. Ele arou e ele meteu ficha, irmão. Trabalhou e plantou e lançou fé, irmão. Creu, acreditou. O Senhor falou, eu tenho promessa. O Senhor falou, eu sou abençoado. Eu estou plantando, eu estou achando, eu estou trabalhando. E você tem que fazer isso também, tem que tomar atitude, não agir. Trabalhar, buscar Deus, orar, servir a Deus com integridade, vir à igreja, jejuar, fazer a obra de Deus, cuidar das coisas de Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das suas também, irmão. Tenha compromisso com Deus. Faça a sua parte, que Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Eu imagino, né? Essa pessoa fala, mas você nem anda na Inglaterra, os filisteus olhando para ele assim, esse cara é louco, esse cara é doido, olha onde ele quer plantar, olha a lavoura que ele quer fazer aqui nessa terra, não nasce nada, nem capim está nascendo aqui. Eu imagino, irmão, o povo zombando ele, criticando, murmurando, e muitas vezes isso acontece conosco. Você começa a fazer algo, você começa a investir, você começa a empreender, um sonho seu, e aí vai se levantar, as pessoas vão zombar de você, vão testemunhar de você. Quando você começa a fazer algo para Deus, o inferno levanta, irmão, a oposição se levanta, a perseguição se levanta, a minha crítica vai para a zombaria, e você tem que estar preparado para receber isso, irmão. E ele não deu ouvido às críticas, a zombaria, não deu. Ele falou, eu sei quem me deu a promessa, ele é fiel e ele vai cumprir. Eu não dou ouvidos porque os outros estão falando de mim, não. Quem tem que me aprovar é Deus que me aprova, é Deus, isso aqui é mais. Eu não tenho que me justificar, não tenho que. Quem me justifica é Deus. E a Bíblia fala, irmão, para a gente lançar as redes, lançar o nosso pão sobre as águas, que no momento certo Deus vai nos dar a vitória. E a Bíblia fala que ele plantou naquele lugar, ele plantou, e ele estava esperando algo grande, no coração dele, eu acho que estava alegre, assim. Ele via aquilo assim, mas eu estou vendo com os olhos da fé. Eu não estou olhando as circunstâncias, eu não estou olhando os problemas, eu não estou olhando as dificuldades, eu não estou olhando as limitações, eu estou olhando para cima, para Deus. Eu levo meus olhos para os montes de onde virá o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda. Esse que não dormita, me dorme e guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra e direita, de que o sol não me molestará nem de noite. O Senhor me guardará de todo mal, o Senhor guardará a minha vida, o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde a boca para todos. Eu imagino
promessa, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as dificuldades, esperando algo extraordinário, esperando o milagre de Deus. E chegou o tempo, irmão, da colheita. E a Bíblia diz: Deus abençoou Isaac de uma maneira extraordinária. Sem rumo, tudo que ele plantou deu certo, tudo que ele fez deu certo, irmão. Deus engrandeceu esse homem devido à sua obediência, devido à sua perseverança, devido à sua fé. Então aprenda nessa noite, meu irmão, persevere, não retroceda, caminhe, continue firme, com afinco. Deus é contigo, comece, não pare, vai até o fim, irmão, que Deus é contigo. A colheita vai ser extraordinária. Recebe aí de Deus, a colheita de Deus na sua vida vai ser extraordinária. Glória a Deus. Semeou, colheu. Não semeie. Nós temos que semear, irmãos. A lição que ele nos deu aqui. Semeia fé, semeia amor, semeia comunhão, semeia intimidade com Deus, semeia fé, semeia oferta, semeia o que Deus está colocando na sua mão, semeia, plante que você vai colher. Se você não semeia, você não colhe. Se você não tem fé, se você não tem atitude, como é que você vai plantar? Além da semeadura, não tem que plantar. A bênção de Deus chegar sobre a minha vida, eu tenho que lançar a semente. Não, Deus dá a semente da fé, Deus dá a semente de oferta, Deus dá a semente de você abençoar outras pessoas. Deus derrama muita semente sobre nós. Semente de compaixão, de misericórdia, de ajuda, de socorro, muitas formas. Em tudo isso aí você vai receber de Deus. Quem dá o golpe empresta a Deus. Você ajuda pessoas, você tem pobre, necessitado, você está emprestando lá. E Deus vai ficar devendo alguma coisa para você? Não vai. Ele vai te dar. Ele vai te dar atenção. Então, tudo que a gente faz, tudo que você planta, você pode. É o contrário do se você vem com quem história, olha, eu vou comer isso. Então eu tenho que emagrecer esse sentimento. Eu tenho que tirar o orgulho, o mágoa, o ressentimento, tudo do meu coração.